Sejam muito bem-vindos ao canal da Leader Network Tecnologia. Meu nome é Carlos e vou apresentar para vocês a nossa aplicação, que é a Leader Replicator, que é um aplicativo que é destinado a replicar banco de dados. E este aplicativo ele é essencial para que o Lead Store e outros aplicativos web que a Leader Network está desenvolvendo atualmente será utilizado por esses sistemas. Então, eu vou ser bem breve nesse vídeo e o objetivo é somente explicar como este aplicativo funciona, para que ele serve e como é que ele funciona e como é que ele vai ajudar a empresa a replicar, ou seja, a propagar os dados na nuvem, de forma que matriz e filial estejam interligadas. Então, vamos começar agora. O que é uma replicação de banco de dados? Então, uma replicação de banco de dados nada mais é do que pegar um banco local, seja ele de uma matriz ou de uma filial, e pegar essas informações e enviar para a nuvem. Quando a gente fala nuvem, significa dizer que é um computador ali na internet ou um servidor privado da empresa que vai pegar os dados de um banco local, né, e enviar essas informações para a nuvem. Então, o Leader Replicator, ele fica ali no meio, fazendo o meio de campo. Ele pega as informações que são alimentadas ali no banco local, cadastro de produto, alteração de preço, cadastro de clientes, e pega essas informações e replica para a nuvem. Ou seja, ele pega tudo que acontece no banco local, envia para um banco em nuvem previamente configurado, e estando lá nessa nuvem, ela vai servir como um backup do próprio banco, né? Caso houver algum problema ali na loja ou na empresa. E também vai servir para os aplicativos externos acessarem essas informações. Este aplicativo Leader Replicator, ele é essencial para que as informações da base da loja local se estejam em nuvem e assim seja repropagada para as outras filiais. Então, existem 4 tópicos que ele serve. Ele serve para sincronização entre matriz e filial. Logicamente, essa matriz e filial, elas estão em endereços distintos, em espaços de estruturas distintas, né? Backup em nuvem, que é um espelhamento das bases. A loja vai ter ali um backup na nuvem, de modo que se houver algum problema no servidor, perca de informações, vírus, ou qualquer outra coisa que impeça que o banco de dados seja recuperado, então vai ter um backup na nuvem. Em relação ao terceiro tópico, processos externos realizados em nuvem, espelhados entre as unidades de nós e de replicação. Ou seja, imaginamos que existem ali 3 lojas, sendo uma matriz e 2 filiais. Então, é configurado todas essas lojas dentro do replicador, que é um servidor principal. Tudo que acontecer na matriz 1 é replicado para a filial 1, filial 2. Tudo que acontece na filial 2 é replicado para a filial 1 e aí, subsequentemente, é replicado para a matriz. Então, entre si, há uma sincronização que a informação ela é a mesma entre as 3 lojas, entre as 4 lojas. Então, não vai importar a quantidade de nós, a gente chama de nós. Cada banco de dados na sua ponta que vai receber a informação de um único ponto que é do servidor. E um quarto e último ponto é em relação aos aplicativos e sistemas web. Então, para que esses sistemas funcionem de forma correta, é necessário que haja a instalação do Leader Replicator, porque ele é quem vai ser o responsável por deixar as informações iguais entre matriz e filial e entre sistemas externos, como no caso os aplicativos e o aplicativo web. Então, muito essencial para que esse ecossistema funcione de forma correta. Então, o que eu vou apresentar para vocês é nada mais do que como configurar esse aplicativo, né? E como ele funciona na prática, né? Então, sem esticar muito, vamos entrar ali ao que interessa, que é o Leader Replicator. Pronto. Então, estou em minha área de trabalho e vou abrir aqui o Leader Replicator, que ele fica numa pasta lá no disco C, né? Dentro de automação, e ele vai ficar ali dentro da pasta replicador. E
abrindo aqui a janela na área de trabalho, ele vai ficar dentro no caso, o endereço padrão, né, de configuração, mas pode ser outro endereço, Líder Network, automação, replicador. E dentro vai ter poucos arquivos, a pasta log, né, e alguns arquivos, uma DLL de conexão com o Firebird e o aplicativo em si, né. Então, dentro dessa pasta, vai estar somente e exclusivamente o executável do replicador, o banco de dados que ele utiliza para fazer o registro da movimentação entre matriz e filial e cadastro de banco de dados, e vai ter ali o arquivo INI de configuração do replicador, que eu já vou mostrar para vocês, e vai ter também os arquivos de controle, que é o Table Insert Order e o Table Delete Order, que significa, como o nome sugere, né? Um arquivo que vai cuidar da ordem de gravação dos registros nas tabelas do banco de dados do sistema líder, e o outro arquivo que vai cuidar da ordem de deleção, de exclusão de registros do banco de dados dos sistemas líder, né? Então, vamos iniciar aqui abrindo o replicador, né, o Líder Replicator. Se acontecer este problema aqui, ó, eu já deixei proposital, né, que apareça este erro, para mostrar a vocês como é que consegue configurar ele de forma correta. Então, como ele é um aplicativo que ele precisa de alguns acessos mais aprofundados referente a outros sistemas instalados no computador, é necessário que você habilite a execução como administrador. Então, eu vou dar um OK aqui, botão direito, propriedades, vou aqui em compatibilidade. Eu poderia marcar aqui, executar este programa como administrador, mas eu prefiro usar essa opção. Porque se o dono do computador, né, o no servidor, adicionar mais um usuário no Windows, ele não vai ter essa opção habilitada por padrão. Então, fazendo dessa forma aqui, se amanhã o cliente adicionar mais um usuário para ter acesso a este computador, ele já vai, de fato, estar com essa opção marcada. Então, eu vou dar OK aqui, e agora eu vou iniciar o replicador. Então, ele vai carregar aqui no canto do relógio, tá? Vocês não estão vendo aí no vídeo, mas ele fica lá no canto do relógio, tá? Você clica com o botão direito e clica em restaurar, ele vai abrir ali a tela principal do replicador. Eu já vou parar aqui porque ele já inicia uma replicação, já inicia no tempo de replicação. Vou parar aqui. Esta senha que eu acabei de digitar aí, os parceiros da Líder já possuem acesso a esta senha de configuração do replicador. Então, vocês utilizam a senha padrão e vai parar o replicador para que a gente possa fazer a configuração inicial. Então, para que a gente tenha acesso às informações iniciais de configuração do replicador, é necessário você apertar no teclado a combinação Ctrl A. Assim, vai aparecer aqui embaixo o botão Procedimentos e ali em cima as guias, que vai ser as guias de configurações. Para que o replicador funcione de forma correta, é necessário que você coloque aqui, cadastre aqui, quais são os bancos que vai ser replicados entre si. Então, nesta configuração, eu tenho apenas dois bancos. Digamos que seja o primeiro banco matriz, eu posso colocar aqui banco matriz, pode deixar um espaço aqui, e embaixo o banco filial ou banco nuvem, mas vou deixar aqui filial, certo? Então, eu coloco aqui o endereço do servidor, né? Coloco aqui o endereço físico do banco de dados. Eu já deixei aqui um banco de dados aqui de teste. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Ah, tá. Coloquei aqui na área de trabalho. Então, tem esse banco aqui na área de trabalho, que no caso ele é um banco teste, né? Então, vou pegar esse endereço aí, que é esse banco que está aqui, ó. Vou entrar aqui na área de trabalho e vou pegar este endereço aqui, ó, tá? Vou colocar aqui que, no caso, a nuvem vai ser este banco aqui. Então, vou colocar o endereço completo. Então, coloco aqui /banco.fdb. Pronto. Então, coloquei ali o primeiro banco matriz, coloco aqui prioridade 1 e o outro prioridade 2, né? Então, o que é que acontece?
Eu acabei de dizer o seguinte, que o primeiro banco, que é o banco que nós vamos trabalhar com replicação, está lá no banco matriz, está aqui neste computador, está no caminho local. E o banco filial, apesar de estar apontando para o mesmo computador o endereço local host, né, que é o 127.0.0.1, e esse caminho, mas aqui vamos dizer que fosse a nuvem. Então, eu poderia colocar aqui www.lideranetwork.com.br e aqui o endereço físico lá no nosso servidor, e geralmente a configuração é essa, porque nós temos o nosso servidor próprio para a nuvem, para utilizar com o Leader Replicator. E, no caso, se você não quiser utilizar o nosso servidor da nuvem, você pode utilizar um servidor próprio. Daí, você vai colocar aqui o IP e o endereço físico lá nesse servidor onde está o banco, né? Então, aqui já está configurado o usuário sysdba senha masterkey, que é a senha padrão do Firebird. E aqui nada mais, nada menos, que eu só marcar aqui para enviar e receber, ou seja, eu estou dizendo que esse banco ele envia informações e recebe, e a matriz também envia e recebe. Eu poderia colocar o banco nuvem apenas para receber e não enviar nada. Eu posso colocar também um banco só para enviar e não receber nada, né? Então, geralmente, a configuração que nós fazemos aqui na empresa é colocar tanto para enviar quanto para receber. E aqui eu posso especificar também as tabelas que eu quero replicar. Se eu não colocar o nome das tabelas aqui, separado por ponto e vírgula, ele vai replicar todo o banco de dados. Então, vamos dizer que eu estou fazendo a replicação de um cliente A, certo? E ele só vai querer as informações de movimentação de vendas. Então, eu posso colocar vendas, ponto e vírgula, e colocar a tabela de itens, né? Dos produtos. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai replicar apenas as vendas e nada mais, nada menos que somente as vendas. Ah, mas eu quero replicar aqui as vendas e os produtos. Então, boto produto, boto underline, não preciso colocar espaço nenhum, coloco o produto. Então, o que é que ele vai replicar aí agora? Somente vendas, itens, vendas e produto. Se eu não colocar nada aqui, ele vai replicar o banco inteiro, tá? Então, geralmente, quando nós queremos fazer um backup do banco de dados, deixamos esses dois campos, tabelas enviar e tabelas receber, em branco, para que o replicador pegue todas as informações que aconteçam dentro do banco local e envie para a nuvem, no caso aqui para o banco filial, que é o banco número 2. Tá? Então, configuramos os dois bancos, ou seja, o que vai receber e enviar e o outro que vai receber e enviar. Né? Então, não colocamos aqui nenhuma tabela, porque ele vai fazer todo o banco. E aqui, por fim, para terminar de configurar o banco, ele vai agora perguntar qual é o e-mail que vai receber uma mensagem de erro, caso aconteça algum problema na replicação, ou perdeu conexão com a internet, ou deu um erro no banco de dados. Qualquer coisa que aconteça, vai ser enviado para este endereço aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui um e-mail qualquer. Se eu deixar em branco, ele vai preencher com o e-mail padrão da empresa, tá? E eu vou colocar aqui o e-mail da empresa, o padrão de suporte. E aqui é a informação da empresa, no caso. Eu estou instalando esse replicador em Maria da Silva, então eu vou colocar aqui Maria da Silva. Então, quando der um erro nesta replicação lá no servidor de Maria da Silva, vou receber um e-mail com a mensagem deste erro, neste e-mail que eu especifiquei, e no corpo da mensagem, no título, vai vir o nome do cliente que eu especificar aqui, certo? Então, recapitulando, coloquei o primeiro banco, que vai replicar para o segundo, e o segundo vai replicar para o primeiro. Coloquei os nomes, os dados, o endereço host, que é o endereço IP ou o domínio do banco, né? Se for local, coloca 127.0.0.1. E o endereço físico. E aí, o banco filial, que no caso seria o banco nuvem, com as informações, né, da configuração lá do acesso a este banco. A configuração está concluída. Então, para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou parar por aqui este vídeo e vamos para a próxima etapa, para a próxima aula, referente agora a como é que acontece a configuração inicial da replicação e como é que acontece os erros e como é que a gente pode corrigir esses erros, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até lá!